Bom, eu queria começar esse vídeo pedindo para você não curtir, não compartilhar, nem comentar, porque eu quero que o algoritmo não entregue ele pro meu pai, porque eu tô todo de Red Bull, mas eu prometo, pai, é só pelo campeonato, para dar mais vida pro campeonato. Obviamente eu tô brincando, mas eu queria falar um pouco mais sobre Interlagos, né? Hoje é sábado, dia 8 de novembro, eu tô aqui no setor Heineken, no gramado. Acabou de acontecer a Fórmula 4, então se vocês estiverem ouvindo alguma coisa, que eu imagino que estejam, ainda é a galera vendo como foi a corrida, falando como foi tudo aqui. E bom, esse é o evento mais importante do ano aqui no Brasil, né? E eu queria falar um pouquinho mais de Interlagos. Essa é a minha 12ª vez aqui. Então, sei lá, acho que eu já vivi muitas emoções aqui, boas, ruins, e eu queria falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Queria aproveitar para abrir o canal sobre esse tema que eu gosto e eu diria até que eu domino bastante. Eu queria comentar, em 1973 a gente teve a primeira corrida em Interlagos. E ela já começou mágica, começou com a vitória do Emerson Fittipaldi. Então já prometia ter muitas emoções aqui nesse autódromo. Então a gente já teve mais de 50 pilotos diferentes que subiram no pódio, 25 que venceram corrida e 5 desses eram brasileiros. E um número incontável de fãs. E como eu comentei, essa é a minha 12ª vez, mas eu estava aqui no dia 8 de julho de 2005. Então, você pode ver que diferente de como eu tô agora, eu torcia por outra equipe, a maior equipe do grid, a vermelhinha. E aí, eu queria falar, apesar de vocês estarem vendo com muita nuvem, hoje não tá com muita cara de chuva. Geralmente tá mais fechado, apesar de estar um lamaçal danado por aqui. E esse setor, ele é praticamente brita e lama, então muitas emoções por aqui. Mas eu acho que hoje não vai chover, mas aqui em Interlagos a gente já teve pelo menos 10 corridas que impactaram diretamente no resultado da corrida, seja de uma forma positiva ou negativa para nós brasileiros. Eu acho que a primeira que todo mundo pode lembrar é a de Senna de 91, né? Eu acho que são desses barcos, que foi quando ele conseguiu conquistar a vitória com o câmbio quebrado, com a marcha travada na 6ª marcha. Dizem por aí, tem gente que diz que não, tem gente que diz que sim, mas dá para ver que ele claramente está exausto no final da corrida, ele nem consegue levantar o troféu, precisa de ajuda do pessoal para alcançar o primeiro lugar do pódio, né? Depois eu queria falar da corrida de 2003, que é uma corrida que foi super conturbada, que geralmente quando me perguntam, tipo, o que é Interlagos com chuva? Geralmente eu mostro essa corrida, que foi a corrida que foi vencida pelo Fisichella, que muita batida, todo mundo rodando, foi um caos, mas assim, para quem tava no autódromo deve ter sido uma das melhores experiências que deve ter tido, porque o melhor do que uma corrida que o seu piloto ganha é uma corrida com muita emoção, né? No final das contas é muito melhor você ver coisas históricas, marcantes para você, porque você só vê o seu piloto ganhar, que no final das contas tem mais 23 corridas ao longo do ano que você vai ver ele ganhar e tal. E acontece que ainda pode ser que nem o ano do Verstappen, que ele carregou o campeonato nas costas e ganhou para todo mundo. Então eu acho que no final das contas acaba perdendo um pouco do brilho de somente a vitória. Mas além disso, tem vitórias e vitórias, né? Então eu queria comentar também da vitória amarga de 2008 do Felipe Massa, que é um tema muito polêmico, mas é um tema que eu pretendo abordar aqui no canal, um vídeo específico só para ele, falando ao longo do ano inteiro de 2008. Mas enfim, eu também estava eu também estava aqui no autódromo nesse ano, e cara, ter visto o Massa sendo campeão por alguns segundos foi uma doideira. Eu era muito pequeno, eu tinha 9 anos na época, mas eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Mas eu lembro de muita gente feliz e muita gente triste logo em seguida, depois não entendi e tal. E eu vou avisando a vocês que eu não acho nem que a culpa foi do Glock. Eu acho que a Ferrari, o Massa e a Ferrari perderam esse campeonato muito antes da corrida de Interlagos. E no final das contas, aconteceu o que foi acontecendo. E cara, a gente vendo que o Hamilton se tornou hoje em dia, a gente sabe que não foi por acaso. Não foi sorte de iniciante, de segunda temporada, que era dele, né? Não foi somente sorte, ele realmente mereceu ganhar, mereceu. Ele correu atrás a todo momento e ele merecia ganhar aquele campeonato. O Massa também merecia, mas enfim, tiveram outras coisas por trás que fizeram ele não ganhar o campeonato. Depois disso eu queria falar do meu piloto favorito. Agora sim um motivo para eu estar de Red Bull. Sebastian Vettel. Sebastian Vettel em 2012 fez a corrida dele aqui em Interlagos. É engraçado porque o Vettel nesses 4 anos entre 2010 e 2013 tem muitos momentos marcantes, né? Mas 2012 eu acho que para mim foi o ano que sacramentou ele como um dos melhores da história da Fórmula 1. Tem aquela foto clássica dele homenageando o carro que eu acredito que foi na Malásia,
Mas aqui em Interlagos, ele foi rodado na primeira curva e ele foi correndo atrás da chuva também, correndo atrás, ganhando posição por posição e no final conseguiu conquistar a vitória e não apenas a vitória, o título do Campeonato Mundial de Pilotos de 2012. Eu acho que a vitória quando você ganha com o título mundial é um negócio muito especial no final das contas. E eu já era o terceiro do Vettel, mas eu acredito que esse tem um sentimento especial para ele, tanto que, tanto nesse ano quanto no ano passado, geralmente ele está aqui no Brasil, ele tem um carinho muito especial pelo Brasil, ele fez uma homenagem do Senna, andou com o carro do Senna lá em Imola no ano passado, se eu não me engano, ou 2023. Então eu acho que no final das contas ele é muito especial para ele estar aqui no Brasil e vencer aqui no Brasil. E agora eu não podia falar do meu piloto favorito empatado com o Hamilton. Eu admito que os dois andam juntos, que foi o Hamilton em 2021. Cara, na sprint, ele largou de P20, alcançou o quinto colocado e depois, tipo, magicamente, não sei o que, tudo mais, toda essa emoção que só o Hamilton sabe proporcionar. E esse, assim, se o Vettel tem um carinho pelo Brasil, não dá nem para falar sobre o cidadão brasileiro Lewis Hamilton, né? Eu acho que no final das contas foi muito especial para ele essa questão. E na corrida principal, no dia seguinte, ele ainda larga de P10 no domingo, né? Por conta de umas questões e tudo mais. Mas ele alcança e chega na vitória. Chega do primeiro lugar do posto, naquele campeonato conturbado, naquela disputa com o Verstappen. Daqui no final do ano a gente viu que terminou acabando dando Verstappen com muita polêmica. Muita gente considera, não considera o oitavo título campeonato mundial do Hamilton, mas que consta que o Verstappen tá na prateleira dele o troféu, né? O primeiro troféu, inclusive, dos 4 que ele ganhou até o momento de Mundial de Pilotos. E essa foi mais especial para mim porque, além de eu gostar muito do Hamilton, eu tava no setor H, se eu não me engano, ou H ou G, eu acho que era o G. Tava no setor G, pronto para ver a corrida, para ver uma emoção muito especial, e eu vi a ultrapassagem do Hamilton bem na minha frente, direto, passando pelo Verstappen, logo na reta oposta, no finalzinho, com aquela Mercedes W12, que era um espetáculo de carro, um foguete, a última melhor Mercedes que tivemos por aí, digamos assim, né? E aí, no final das contas, ver aquilo na minha frente foi muito emocionante. Fazia 2 ou 3 anos que eu não ia para a Fórmula 1, um ano que não tinha tido aqui por causa da pandemia, do Covid e tudo mais. Mas agora eu queria falar do outro lado. Queria falar do real motivo de eu estar de Red Bull, que é Max Verstappen. Max Verstappen realmente foi um negócio muito louco. Já em 2016, com mais uma corrida muito conturbada, na temporada de estreia dele, ele fazendo todo aquele caos, todo mundo rodando, todo mundo fazendo não sei o quê, e Max Verstappen vai e ultrapassa Nico Hülkenberg, Nico Rosberg, ultrapassa Rosberg, conquista uma vitória impressionante, um negócio totalmente diferenciado, que depois a gente veio descobrir que aquilo ia virar normalidade pro Verstappen, né? Realmente era um negócio, ele é fora da casinha, falam muito dos ETs da Fórmula 1, e eu acho que ele dirige essa nave espacial dos ETs. Então, no final das contas, é um negócio muito marcante, é uma questão muito doida, e eu acho que a gente tem que dar uma atenção especial pro Verstappen aqui em Interlagos. Eu não sei se ele gosta da chuva, eu não sei se é carinho pela Kelly, pelos Piquet, a família toda do genro, do cunhado dele, todo mundo, que inclusive todo mundo pra cá no Brasil, se aproveitando pra dar essa moral pra ele, né? Então, a gente tem algumas coisas que tem que falar do Verstappen, porque, cara, eu quero entrar no assunto dele de 2024, mas antes eu quero levantar um tema que é tipo, será que o Verstappen é o novo rei da chuva em Interlagos? Ele já se mostrou muito bem em chuva, já se mostrou muito bem em Interlagos, mas quando essas duas combinações acontecem, que geralmente acontecem todos os anos, por causa desse período que a Fórmula 1 acontece aqui no Brasil, eu acho que ele sempre fica com um sentimento mais especial para correr e para vencer corridas. Ainda mais com ele disputando o campeonato como está nesse ano, claramente o, sei lá, terceiro ou quarto pior carro do grid, né? Atrás de McLaren, atrás de Ferrari talvez não, mas da Mercedes com certeza também. E eu acho que ele vem com muita sede ao pote para vencer e para correr aqui em Interlagos. Então, queria falar um pouquinho alguns dados dele do 2024 do Verstappen. Ficou em 15º no máximo nos treinos livres, ou seja, ele vem para cá com uma experiência boa, mas no final de semana, claramente algo muito complicado, sem acerto muito bom do carro e tudo mais. Beleza. Aí ele já vinha do momento conturbado.
10 corridas seguidas, sem pódios, sem vitórias. Sem vitórias, e ele tava naquele campeonato que, assim, ele começou o ano dominando, começou o ano conquistando tudo que é corrida, fazendo aquela gordurinha que no final das contas se mostrou ter sido muito válida para ele ter sido campeão mundial dos pilotos. Aí chegamos no domingo. Na corrida principal, ele largou de P17 e venceu, cara. Venceu. P17, passando todo mundo, daquele caos todo da chuva, tudo mais. Tudo bem que foi uma corrida muito conturbada, mas ele gosta disso. É nessas horas que os grandes pilotos aparecem, que chamam a atenção, que eles aparecem, e no final das contas era tudo que ele queria, um caos controlado para ele controlar. Então, é aquilo, ele já estava dominando, tava atrás somente das duas Alpines, do Ocon e do Gasly, que ninguém entende direito como eles foram para lá, mas passaram grande parte da corrida ainda lá por cima. E aí aconteceu a bandeira vermelha por causa da batida do Colapin, subindo aqui de cima, começo da reta dos boxes. E aí, esquece, né? Ele teve a opção de trocar o pneu, trocou o pneu, e aí, pô, ele que já é o mestre da relargada, ainda com pneu novo, ia atrás, precisando passar um Alpine, se não me engano, ele só tava atrás do Ocon, né? Era todo mundo que ele precisava passar, era um piloto para vencer, e ele venceu, né? No final das contas, ele não só venceu, como ele ainda conseguiu fazer uma vantagem de 19 segundos na frente do segundo colocado. E, assim, você pode até falar, tipo, pô, mas era as Alpine que estavam atrás, as Alpine com certeza não iam aguentar ele, mas se você for ver, as Alpines fecharam o pódio, as duas Alpines. Então, eles não seguraram o Verstappen, mas conseguiram segurar todo o resto do pelotão que estava atrás dele na corrida, né? E aí já era, né? Depois dessa corrida, todo mundo já sabia que ele ia ganhar o título, que ele ia conquistar esse quarto campeonato dele, que veio a ser o mais conturbado, digamos assim, o mais desafiador, porque ele claramente não tinha o melhor carro do grid também, ele vinha de 3 anos. Tá, primeiro ano talvez ele disputasse muito com a Mercedes, com o melhor carro do grid, mas ele vinha de 2 anos de muita dominância e de corrida sozinha, né? Porque no final das contas ele tava com o Pérez, mas o Pérez praticamente não. Quando pontuava pouco, quase não pegou pódio, realmente não foi o segundo piloto que a Red Bull queria, e a gente se viu isso depois que ele saiu, só entrando piores, né? Lawson, Tsunoda, nenhum correspondeu ao jeito que a Red Bull procurava esse segundo piloto, né? E aí a gente ainda tem que falar de 2023, né? Aquela pole que ele fez, eu tava aqui também, eu tava lá do outro lado, tava junto no final do Ayrton Senna, cara, com a chuva, um vento. 2023 realmente foi um final muito caótico do sábado, e a gente brinca que Interlagos não pode ter corrida à noite, mas naquele dia a gente teve um quali à noite, né? Tem um vídeo muito bom dele pegando, o Leclerc também tem uma volta muito boa à noite, mas o que ele fez em Interlagos à noite, eu acho que o Verstappen, ele tem muito aquele sentimento de tipo, Verstappen, a gente precisa de você agora, essa é a sua chance, você quer ganhar? Ganha. Você quer fazer a pole? Faz a pole. Então, aquele vídeo, aquela volta que ele dá, todo escuro de Interlagos, é uma doideira, com vento para todo lado também, aquele carro da Red Bull que domina na aerodinâmica, mas naquele momento não tinha que dominar essa aerodinâmica com a bagunça inteira que estava naquele autódromo, né? Mas no final das contas, eu acho que eu não consigo pensar em Verstappen e Interlagos e não lembrar dos 1 milhão de edits que tem aí no TikTok, no Instagram, dele fazendo aquela volta, tudo escuro, e o Skyfall da Adele rolando de fundo, no talo, e dizendo assim, tipo, eu tô em casa, o Verstappen falou, eu tô em casa. E eu acho que esse ano ele vem com mais fome ainda, porque ele não ganhou na Holanda. Foi a vitória do Lando, né? E eu acho que ele vai dizer, pô, essa é a minha segunda casa, então é aqui que eu vou ganhar. É aqui que eu vou dominar essa pista, é aqui que vai acontecer tudo de bom pra mim. E se não acontecer, eu vou fazer acontecer. Então, esse foi o vídeo falando de Interlagos. Espero que você goste. Curta, comenta. Comenta aqui embaixo o próximo tema que você quer ver aqui no canal. Eu já tenho alguns temas bem elaborados na cabeça para fazer, mas eu acho que a sugestão de vocês sempre é muito interessante. Fechou? Me siga nas redes sociais, eu tô no Instagram como Embrasa_Escuderia, escuderia sem o S, sem o E, começando com escuderia. Aqui no YouTube com o Pedro Ernesto Maranhão, Pedro_Maranhão, ainda não define direito como vai ser esse login. E também tô com o Pedro_Maranhão lá no TikTok. Fechou? A gente se vê na próxima. Valeu!